Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de entrevista. E essa aula é sobre aquela questão que faz muita gente já tremer ali de nervoso só de pensar, que é por que eu devo te contratar? Por que você é o candidato ideal para essa vaga? Por que você é o melhor candidato para essa vaga? Enfim, todas essas variações possíveis. E eu sempre falo para quem me acompanha há mais tempo que tem duas coisas que a gente tem que saber. A primeira é por que a gente quer aquela vaga, né? Por que a gente quer aquela oportunidade? E segundo, por que a gente tem que ser contratado? Porque se alguém me fala, não, por favor, eu quero muito essa vaga porque eu preciso de uma vaga, mas eu acho que tem gente melhor por aí. Tipo, eu como recrutador, eu quero a pessoa que seja a melhor, a mais apropriada para a vaga. Então, a gente tem realmente que encontrar o argumento e acreditar que nós somos os melhores possíveis para aquela vaga. E a gente tem que vender essa ideia com muita confiança e com muita assertividade. Porque, na verdade, é o que você está ali fazendo. Por mais que seja, né, é uma oportunidade para se conhecer e eu acho que, principalmente para empresas maiores, a entrevista está tomando um tom mais humanizado, mais conversa, mais deixa eu te conhecer, deixa eu ver como que você é. E até por isso que essa pergunta nem sempre é perguntada. Então, tem muitas empresas que preferem fazer outros tipos de pergunta e não essa bem diretona. Porque essa pergunta é uma oportunidade de se vender. Então tem gente que se vende muito bem, então vai ter um discurso muito bem feito ali, mas você não tem tantas oportunidades durante essa resposta de contar histórias. O foco dela não é histórias, não é situacional, né? Igual a gente vai ter perguntas sobre, me conte uma situação em que aconteceu isso, isso e aquilo. Essa pergunta é assertividade, cara, direto, você tem que ter ali por que que eu sou melhor, por que que eu sou bom, por que que você tem que me contratar. Então, por ser tão direto, talvez perca alguns elementos de conhecer realmente o candidato. Por isso que muitas empresas, principalmente as grandes, elas estão partindo para outros tipos de pergunta, mas que no fim das contas ainda estão tentando responder essa pergunta. A pergunta da entrevista, na verdade, é por que eu devo te contratar? Certo? Eles estão querendo sair ali depois daquela meia hora, daqueles 40 minutos de conversa, sabendo se eles devem ou não te contratar, se você vai ser uma boa pessoa para aquela vaga. Então, mesmo que essa pergunta não seja explicitamente perguntada, você tem que saber a resposta para ela. Tanto ela quanto a da próxima aula, né, que é qual é a sua motivação, qual que é o seu interesse pela vaga, eles são os dois principais pilares de todo o resto da sua preparação. Todas as outras perguntas estão construindo essas duas perguntas. Então, eu coloquei essas duas aulas agora no começo, porque eu acho importante a gente fazer essa primeira reflexão, entender o que é esperado da gente, fazer uma primeira organização da nossa resposta, do que a gente quer passar. Mas eu acho que assim, ao final do curso, essas duas perguntas têm que ser revisadas, beleza? A gente vai começar a estruturar hoje aqui. Eu vou passar alguns jeitos de estruturar a resposta, o que você tem que prestar atenção, o que é importante fazer. Mas ao final do curso é importante que vocês voltem nas suas anotações e revisem se aquilo continua fazendo sentido ou se tem algo, né, para fazer alguns ajustes. Porque conforme vocês vão pensando nas histórias que vocês vão vender para as outras perguntas, vai ficar mais claro ainda. Não, realmente, isso aqui é um ponto muito forte meu. Isso aqui é algo que eu devia falar. Putz, isso aqui para essa vaga especificamente, isso é outra coisa. Essa pergunta vai variar de vaga para vaga, de empresa para empresa, tá? Enquanto situação que você foi criativo, situação que você deu 120%, essas histórias você vai escolher as suas melhores e você vai adaptar o jeito de apresentar para a empresa. Mas essas duas perguntas iniciais de por que eu devo te contratar e qual é o seu interesse e motivação, elas são completamente específicas. Então, antes de cada entrevista, você vai ter que revisar isso e entender qual faz mais sentido para aquilo. Porque uma vaga, enfim, para uma empresa agressiva, talvez na hora de falar por que eu devo te contratar, você vai falar muito mais de senso de urgência, muito mais do seu comportamento de dono, de fazer as coisas, de ter sangue nos olhos, enfim. Você vai vender um lado mais específico para a cultura daquela empresa. Então, essa pergunta, essas duas, principalmente, elas são totalmente específicas para a empresa. Mas ao final do módulo inteiro, eu quero que vocês criem bem claramente na cabeça de vocês qual que é o seu principal ponto de venda. Porque a gente vai adaptar, a gente vai ver o que é mais necessário para aquela vaga, para aquela empresa, mas o que você tem que ficar claro, tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Porque a gente fala, mas eu fico tão insegura, minha autoestima é baixa, não consigo pensar direito sobre
por que que eles me contratam? Eu também nem sei se eu me contrataria. Gente, se vocês vão com esse espírito ou com esse pensamento para uma entrevista, vocês vão deixar isso transparecer. Então, a primeira coisa é identificar realmente o que que você faz de bom. E você fala, eu não faço nada de bom. Então vamos trabalhar nisso primeiro, tá? Mas coisas separadas, nesse momento, eu acho que é importante para vocês terem, assim, bem forte, bem. Eu queria poder colocar de verdade na cabeça de vocês vocês precisam saber a resposta dessa pergunta. Não pode ser alguma coisa meio vaga, alguma coisa. Ai, eles deviam me contratar porque. Ah, não sei muito bem, porque eu tô me formando, eu fiz o. Não, tem que ser claro. E aí vem a minha principal, assim, dica de comportamento. Eu acho que, assim, na minha visão, essa pergunta tem que ser com menos floreios possível. Então, vá direto ao ponto, mostre bastante confiança, tenha muita assertividade, assim, tem que ter ensaiado tanto isso, tem que estar tão confortável que aquilo é o que você está vendendo e você tem certeza daquilo que você está falando, que você vai conseguir ter um olhar, um contato visual intenso. Você, talvez, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sorridente, eu falo, eu dou risada, eu sou cheia de, né, um monte de informação. Mas nessa pergunta, eu prefiro acalmar e criar quase que uma linguagem corporal mais intensa, mais séria, mais contato visual e falar, é por isso, por isso e por isso. Assertivo, sem história, sem. Não, mas é porque quando eu penso. Sabe, sem essas voltas. Nas outras perguntas, nas situacionais, a gente pode dar muita volta, a gente pode falar muita coisa, a gente tá contando história, então pode ter ali um momento engraçado, ou você faz uma expressão conforme você vai falando. Nessa pergunta é venda, é apenas venda. Tem que ser muito claro, muito direto e principalmente muito seguro, muito confiante, muito assertivo. Rita, mas não tem que ser confiante, seguro e assertivo em todas as perguntas? Sim, mas essa é mais importante, caso eles façam essa pergunta. Porque, de novo, ela é a essência da entrevista. Isso não quer dizer que você vai encontrar ela em todo lugar. Como eu falei, tem entrevistas que não vão te perguntar exatamente isso. Eles vão analisar a resposta para essa pergunta através das outras. Então, essas, né, as duas são os principais pilares. Por que eu devo te contratar e qual é a sua motivação, por que você quer essa vaga. Agora, vou dar um exemplo sobre mim, para vocês verem como eu construiria isso, né? E também comparar, talvez, a minha linguagem corporal. Eu tenho dois principais pontos de venda. Ah, tá, isso que eu ia falar também, estava quase esquecendo. Eu acho importante falar 2 a 3 pontos no máximo. Eu acho que um ponto só, a não ser que seja um ponto muito bom e muito claro e que você tenha várias coisas para elaborar em volta dele, eu prefiro falar pelo menos 2 pontos de venda. O que eu quero dizer com pontos de venda? Pontos fortes seus, que você vai realmente criar o argumento de por que eles devam te contratar, tá? Então, você pode falar talvez assim, eu entrego muito resultado. E aí você pode criar vários subpontos em volta disso. Talvez você consiga vender daí só um ponto. Agora, além disso, eu não acho que mais do que 3 seja bom, porque aí parece que eles são superficiais, entendeu? Eu prefiro menos é mais. Fale sobre 2, 3 no máximo, pontos em que você é muito bom, em que você faz muito melhor do que os outros e vende bastante eles. Porque se você começa a falar muita coisa, tipo, cara, ninguém é tudo isso. Ninguém é tudo isso num nível tão grande, tão intenso. Então, talvez você perca a credibilidade naqueles pontos que você está vendendo. Por isso, de novo, gente, foco, eu sempre falo, para a maioria das coisas, eu prefiro focar, e nesse caso também. Não acho bom falar, não, eu sou muito dedicado, eu sou muito organizado, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu sou muito aquilo. Tipo, o que você é de verdade? Então, escolha aqueles pontos que são, assim, realmente fortes e venda como que aquilo vai trazer alguma coisa para a empresa. Tem que deixar muito claro o impacto disso no dia a dia do trabalho. Não vai falar, não me contrata porque eu sou, sei lá, eu sou muito legal, eu sou muito espontânea, eu sou muito. Tá, mas isso pode tornar, lógico, o ambiente de trabalho mais legal. Você pode usar isso como um segundo ponto, né? Mas não é chave, entendeu? Pensa assim, na vida profissional, nessa vaga que é de isso e aquilo, o que precisa e o que eu tenho que vai me tornar muito boa nessa posição?
Então, também façam essa reflexão do que vocês podem vender que vai entregar algo para a empresa. É muito importante deixar isso claro e, de novo, bem assertivo, bem direto ao ponto. Não é a hora de contar tanta história. Falar, Rita, mas não é storytelling, blá, 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 blá. Nas outras, a gente vai ver muito disso. Sempre vai contar a situação, tarefa, ação e resultado para muitos tipos de pergunta. Mas para esse, é uma venda, é uma coisa mais direta, uma coisa mais assertiva. Mostra que você se conhece e que você sabe o que você tem para oferecer, tá? Então, essa é a pergunta que, gente, por favor, nunca vão para uma entrevista sem saber a resposta dessa pergunta. Se É que nem alguém vem, sei lá, bate na sua porta querendo te vender alguma coisa e fala, mas pra que isso serve? E a pessoa fala, então, você pode. Eu queria que você comprasse, porque eu tô precisando muito vender. Tipo, não, me vende, me fala por quê. Então, vou entrar no meu exemplo agora. Eu vou usar 2 pontos de venda principais. Que um deles, que é o que eu mais gosto hoje em dia, é a minha habilidade de comunicação e de adequar a minha linguagem aos tipos de pessoas diferentes. E o segundo é meu senso de urgência. Então, eu vou criar um argumento de por que eu deveria ser contratada para aquela vaga, baseado nesses 2 principais pontos. Show? Então, vamos lá. Bom, você deveria me contratar para essa vaga porque eu tenho um mix de experiências que não é muito comum de achar por aí. Eu tenho tanto o lado técnico, né? Eu estudei engenharia, eu já trabalhei com produção, já trabalhei com logística, com pesquisa e desenvolvimento, mas eu também tenho o outro lado, que é um lado mais comercial, um lado mais humano. Então, eu estudei management, eu trabalhei com marketing e eu trabalho com gestão de projetos. Então, por ter passado por tantas áreas diferentes, eu consigo entrar numa roda de discussão, entrar numa reunião e entender o que está sendo discutido, participar da discussão, mas também entender como que aquilo está afetando as outras áreas. Então, naquela discussão eu posso trazer o ponto de vista que está faltando ali, mas ao mesmo tempo entendendo o ponto de vista de quem está falando. E com isso eu consigo adaptar muito bem a minha comunicação para ter certeza de que a mensagem está sendo passada, para conseguir alinhar muito bem os diferentes departamentos dentro de um projeto. E isso faz com que todo o trabalho corra muito mais, sem tantos problemas, sem tantas faltas de comunicação, a gente consegue alinhar muito melhor. E um outro ponto que eu acho que eu tenho muito forte, que eu queria explicar para vocês, é o meu senso de urgência. Então, enquanto muita gente, quando a pessoa está concentrada em alguma coisa, se aparecer ali um e-mail acontecendo uma situação inesperada, ela vai pensar, não, deixa eu terminar o que eu tô fazendo, depois eu vou olhar, isso não é minha responsabilidade, alguém errou, alguém faltou, amanhã eu faço, tá na minha hora de ir embora. Pra mim, se tem alguma coisa pra ser feita, eu quero fazer e tirar da minha frente na hora. Então, se é urgente, eu vou parar o que eu tô fazendo e eu vou resolver aquilo. Então, o meu senso de priorização e de entender quando eu preciso dar um gás maior é muito forte também, o que no dia a dia de uma empresa vem muito para ajudar, porque sempre acontecem coisas inesperadas e eu tô sempre ali pronta para agir e resolver esse problema. Então, gente, basicamente isso, bem direto, bem forte, sem contar história. Ele pode te perguntar depois disso, me conte uma história, então, de alguma vez que você fez isso. Então, esteja preparado para ter esse backup de histórias sobre esses pontos que você está vendendo, mas na hora da resposta, direto ao ponto, explica o que é, fala olhando bem para os olhos, sem muito floreio, porque assim deixa claro que você está seguro com aquela resposta. Beleza? Então, galera, ao longo do curso inteiro, a gente vai revisando e vai construindo isso. Façam essa primeira reflexão de qual é o seu principal ponto de venda, o que você realmente você se destaca dos outros, o que você traz. Cara, eu sou muito obstinado. Se tem uma coisa para fazer, eu vou até o final. Ou, enfim, eu resolvo muito bem problema. Eu sou uma pessoa muito política, muito diplomática, então eu consigo negociar de um jeito muito bom. Depende, eu não sei quais são as características principais de vocês, mas existem muitas. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, colocar num PDF, para vocês usarem como material de apoio, mas o todo é reconhecer em vocês o que é realmente importante para aquela vaga, o que vai trazer algo muito importante para a empresa naquele momento. E falar isso, de novo, de maneira direta, assertiva, estar preparado com histórias para contar, para explicar aquilo, mas durante a resposta é um negócio bem pá. E entender que isso é um pilar, que essa sua resposta, se eles não fizerem essa pergunta especificamente,
você vai usar todas as outras perguntas ao longo da entrevista para deixar esses pontos claros. Porque pode ser que essa pergunta não seja feita explicitamente, mas você tem que deixar claro por que eles devem te contratar. Esse é o objetivo da entrevista. Eles querem sair dessa entrevista sabendo as respostas. Devo contratar ele ou ela ou não? Então, entendam isso como um pilar, entendam isso como uma coisa muito importante de vocês saberem. E ao final do módulo todo, quando vocês fizerem toda a preparação de vocês, venham e revisem e tentem entender se tem alguma coisa para adicionar ou não. E lembrem que essa resposta também, ela varia de vaga para vaga, de empresa para empresa. Você vai ter que adaptar, você vai ter que revisar. Beleza? É isso aí, gente.